E aí pessoal, professor Gessé Novaes aqui, tudo bem com você? Hoje vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 4 do livro 4, certo? Estamos falando aí sobre a percepção do ambiente. Na última aula que tivemos, vimos os aspectos da visão, da estrutura do olho humano. A partir dessa aula, vamos estudar a orelha humana, certo? Os odores e sabores, que é responsável pelo paladar, e o tato, certo? Então, depois da visão, de toda aquela estrutura da visão, que é muito importante, o sentido mais usado pelos seres humanos na percepção do ambiente é o da audição, é você escutar, tá? Então, a audição é função da orelha, toda essa região aqui, ó, que é uma orelha, tá? Aqui é a parte interna, dentro da nossa cabeça. Anteriormente ela era chamada de ouvido, tá? Hoje a gente trabalha com uma orelha humana. Além de captar som, tá? Ou ondas sonoras, a orelha humana também é responsável por informar o cérebro, nosso cérebro, da posição do corpo e auxiliar, portanto, a manutenção do equilíbrio corporal. Quando você se mantém em pé ali, caminhando, correndo, fazendo alguma atividade, a audição ela também está relacionada ao teu equilíbrio corporal, tá? Imagine um equilibrista, né? Em um circo, por exemplo, ele necessita de silêncio, ele necessita de concentração para que ele se mantenha equilibrado em uma corda. Nossa orelha ela pode ser dividida em três regiões. Essa região mais externa aqui, que é chamada de orelha externa, tá? Formada pelo pavilhão auditivo, ó, pavilhão que é essa região de fora, nosso olhãozinho, que capta os sons, né? Você vê que é como se fosse um receptor de som, por isso que ela tem esse tamanho e essas cavidades. O som entra aqui como estímulo, tá? E pelo canal, né? Ou meato auditivo, que é essa parte aqui, ó, meato auditivo externo, esse canalzinho aqui, onde normalmente a gente faz a limpeza, tá? Que produz as ondas sonoras até a orelha média. A gente tem a orelha externa, que é essa daqui, e aqui mais internamente a gente tem a orelha média, né? Que aí a gente tem na orelha média cavidade do osso temporal, tá? A gente tem uma cavidadezinha aqui dentro, tá? Que é chamada de cavidade do osso temporal. Aqui embaixo a gente tem a divisão, né? Ó, até essa região aqui, perto da membrana timpânica, a gente tem a orelha externa. Nessa região aqui, da mais interna, a gente tem a orelha média e depois aqui mais dentro, né, do nosso sistema, a gente tem a orelha interna. Então, na orelha média, tá, a gente tem essa cavidade do osso temporal, situada na região lateral da cabeça, certo? Com três orifícios, tá? São três buraquinhos presentes nela, tá? Três orifícios. Um deles é coberto pelo tímpano, tá? O tímpano, se não me engano, ele deve estar por aqui, ó. Aqui é a membrana timpânica, né? E está recoberto pelo tímpano. Uma fina membranazinha que separa a orelha externa da orelha média. Existe aqui essa divisãozinha, ó, membrana timpânica, tá? Que divide a orelha externa da orelha média. Você vê que já aqui é um canalzinho de divisão, tá? Então, outro orifício, né, ele faz a comunicação com o labirinto pelas janelas oval ou redonda. Sempre vai ter ali as entradas para que a onda sonora possa entrar como estímulo dentro da nossa orelha, tá? Então, continuando. O terceiro, né, o terceiro orifício é aberto e comunica-se com a faringe pela tuba auditiva. Deixa eu ver aqui onde é que está a nossa tuba auditiva. Ó. Aqui embaixo, ó, tá? Já é o terceiro espaço aonde entra aí, tá, as ondas sonoras. Dentro da orelha média encontra-se três ossículos, tá? Ossinhos bem pequenos. A bigorna, que está aqui, ó, a bigorna, o estribo, aqui, ele é bem pequenininho, quase a gente não consegue ver. E o martelo. Articulados entre si e localizados entre o tímpano, né, essa membrana timpânica, e a janela oval, que fica aqui. A orelha interna, que é essa parte aqui de dentro, está separada da orelha média pela janela redonda, tá? Tem aqui a separação, ó, da janela redonda.
E ela é formada, né, pela clóquia, que está aqui. Aqui, ó, esse caracolzinho que a gente está vendo aqui, tá? Ou caracol, também é conhecido como caracol. Contém células ciliadas, tá? Com pelinhos e um líquido circulante. Aqui dentro tem um líquidozinho, tá? Que auxilia aí na recepção do som. E os canais semicirculares, tá? Os canais semicirculares que a gente encontra aqui, ó. Esses canais semicirculares eles estão relacionados não com a audição, mas com a manutenção do equilíbrio corporal. Isso quando você leva uma pancada na cabeça, você fica tonto, né? Cai no chão, justamente porque causa um distúrbio aqui nesses canais semicirculares, certo? Então essas são as principais partes do nosso aparelho, né? Da orelha humana. A orelha humana ela tem principalmente essas regiões aí, onde a gente tem a recepção do som que vem do ambiente, passa por todos esses orifícios, pela membrana timpânica. Existe um sistema, tá, onde esses líquidos eles levam a informação para o nervo auditivo. A gente está vendo que tem um nervozinho auditivo aqui que leva diretamente para o cérebro para poder interpretar os sons que a gente escuta, tá? Para que a gente possa perceber o ambiente da melhor forma possível. Assim como na visão tem um nervo óptico, aqui na audição a gente tem um nervo auditivo. A gente tem aqui, né, os canais semicirculares presentes na orelha interna permitem ao ser humano determinar sua posição em relação ao solo. Esses canais semicirculares aqui, ó. Quando uma pessoa se movimenta, o líquido circula dentro desses canais e gera impulsos nervosos que se propagam até o cerebelo. Estrutura da parte central do sistema nervoso que coordena os movimentos e o equilíbrio corporal. Tá? Esses estímulos que a gente recebe do nosso dia a dia, os barulhos e tudo, eles são levados do nervo auditivo até o cerebelo, né, que é uma das partes do encéfalo. E lá é coordenado, tá, os movimentos, os nossos movimentos, todos os movimentos que a gente faz durante o dia e o nosso equilíbrio corporal. Aqui a gente tem a estrutura do nosso paladar, tá? Nosso nariz, nossa boca. Eu vou discutir um pouco agora de como é que isso acontece, como é que isso se estrutura, tá? Então vamos lá, vamos tentar discutir um pouco aqui sobre a nossa percepção dos odores e sabores, né? A gente tem como principal a visão e a audição. Agora vamos falar um pouco sobre o nosso nariz e boca. Então pelo nariz, que a gente está vendo aqui onde entra o ar, certo? Captamos os cheiros, tá bom? Na boca, aqui ó, onde está indicado, sentimos os sabores. Então são esses dois órgãos responsáveis, tá? Por essas percepções. A gente sabe disso desde pequeno. Apesar dessa diferença, o nosso olfato, tá? Que é o nariz, é o cheiro, o olfato, o sentido do cheiro, de cheirar as coisas, e o paladar, na nossa boca, são sentidos muito relacionados entre si, tá? Cuja percepção se dá por sensores, tá? Os quimiorreceptores, ó. No tecido que reveste a cavidade nasal, células especiais quimiorreceptoras. Então a gente tem aqui célulazinhas que são receptoras, né? Elas como se fosse uma recepção para que a gente possa perceber o cheiro das coisas. Dentro da nossa boca também existe esse tipo de célula, tá? Espalhadas na cavidade nasal e também na boca. Então as células especiais que ficam no nosso nariz e na nossa boca são chamadas de quimiorreceptoras, elas que recebem substâncias químicas do meio, tá? Do cheiro, dos aromas, tá bom? Para que a gente possa perceber. Esses sensores, tá? Eles identificam as substâncias químicas presentes no ar ou nos alimentos ingeridos. Ao serem inaladas pelo nariz, as substâncias químicas ou partículas odoríferas, elas estão espalhadas pelo ar, passam pelas narinas e chegam até as cavidades nasais. Olha só, a cavidade nasal, ela é mais aqui dentro. Ó, o cheiro entra e vai aqui para dentro da cavidade nasal. Então, elas ficam, tá, no interior do crânio, logo acima do céu da boca. Lá são captadas, tá, pelos quimiorreceptores do olfato, localizados em células especiais da mucosa, que está logo aqui atrás, ó, e reveste a cavidade, tá, que reveste a cavidade nasal. Estimuladas, essas células produzem um impulso nervoso que chega até o cérebro, onde nossa memória olfativa é acionada.
Embora cada pessoa possa identificar centenas de odores pelo olfato, a memória olfativa, né, nossa memória de cheiros, é individual e depende da relação afetiva que ficou registrada entre o cheiro que se sente e as situações, pessoas ou alimentos que ele remete. Então, tudo no nosso sistema, né, de audição, de visão, de cheiro, de odor, tá? E de sabores está relacionado com o sistema nervoso. Essas substâncias geram o cheiro, né? Ele gera estímulo aqui na nossa cabeça e é o nosso cérebro que vai interpretar, tá bom? É o nosso encéfalo que trabalha para poder interpretar isso. Então, não é só tu chegar e cheirar, tá? Então, assim como o olfato, o paladar também atua como um receptor de substâncias químicas aqui na nossa boca. Tá? A nossa língua, ela tem células que são capazes, né, de perceber os sabores, tá bom? Então, os quimiorreceptores, porém, estão espalhados nas papilas gustativas presentes na língua, tá? Aqui na boca, a gente tem a nossa língua cheia desses quimiorreceptores, tá bom? Principalmente no céu da boca, na garganta, tá? A gente também tem esses receptores químicos, que são capazes de perceber diferentes tipos de sabor, doce, salgado, amargo, azedo, e também sensações táteis, frio, quente, duro, gelatinoso, e por aí vai. A gente sabe disso porque a gente prova diversos tipos de alimento e a gente tem a sensação de que ele é um alimento que estica, um alimento mais duro, um alimento mais mole, gelatinoso, e por aí vai. Então, o olfato e o paladar, eles trabalham juntos, tá? Para tu sentir o gosto das coisas, é necessário também sentir o cheiro, tá bom? Então, eles trabalham juntos e se relacionam justamente com a presença dessas células que são altamente importantes, as células quimiorreceptoras. A gente tem aí, ó, a sensação dos sabores, né? O doce resulta da presença de açúcares, o amargo surge lentamente, mas tem ação duradoura, mantém-se por quase um minuto mesmo após enxaguar a boca com água, né? Como tá comendo aqui a jiló. O azedo é o gosto presente nas frutas cítricas e no vinagre. A gente tem um salgado, que é provocado pela presença de sal de cozinha, o sódio, mas logo depois ele desaparece. O umani, né, que é uma coisa um pouco diferente, ele resulta da presença de glutanato monossódico e é encontrado em alimentos ricos em proteínas, bem como em fungos e vegetais como o tomate e o aspargo. Tá? Os diferentes sabores combinados nos alimentos também eles tornam a alimentação uma atividade prazerosa aos seres humanos. Então a gente, né, tem que provar, né, os gostos e sabores, sentir de todas as fontes, tá? Então, tente aproveitar aí o que a natureza traz de melhor para a gente. O nosso último sentido é o toque sensível, é o tato, tá? Então, o tato, né, por intermédio do tato, recebemos vários estímulos sensoriais. Este é o único dos nossos sentidos que não é localizado em uma parte ou órgão específico do corpo. As estruturas responsáveis pelo tato são diferentes tipos de receptores cutâneos, quer dizer, que se encontram distribuídos na superfície da nossa pele. Tá? A nossa pele é um órgão. Tá? Então, durante nosso corpo inteiro, ele recebe estímulos por tato, sendo cada um deles responsáveis por um tipo específico de sensação. Para todos os tipos de estímulos táteis, pressão, calor, frio, dor. Então, a pessoa quando toca nas tuas costas, quando tu está sentindo calor ou frio, ou a dor em alguma região do corpo, você ali é picado por um espinho, por exemplo, né? O caminho seguido é o mesmo. O estímulo ativa os receptores, que por sua vez geram um impulso nervoso, a qual é levado até o cérebro pelos nervos. O cérebro, estas informações são traduzidas em sensações, tá? Então essas sensações são recebidas pela nossa pele, principalmente, né? Então o tato está relacionado com a nossa pele, tá bom? Então esse é um dos sentidos mais simples que a gente tem, mas ele tem o mesmo princípio de ação que os outros, que é receber estímulos para que o nosso sistema nervoso interprete, tá? Então, essas são as informações que eu passo para vocês aqui. A gente finaliza o capítulo 4, tá ok? E espero que vocês revisem, façam as atividades e
Estudem bem, qualquer dúvida entre em contato comigo. Bons estudos e forte abraço.